Olá, galerinha, tudo bem? Bom dia para todos, boa tarde para quem for assistir à tarde, tá certo? Hoje a professora Flávia está aqui de volta com vocês para a gente trabalhar com a disciplina de língua portuguesa, matemática e natureza e sociedade. Eu espero que todos vocês estejam super bem. A prof. Flávia teve que dar uma pausa nas nossas atividades, nas nossas aulas, mas graças a Deus, a Prof. Flávia hoje está retornando aqui com vocês, tá certo? Então, agora a gente escolhe um cantinho bem confortável, se possível, um lugar mais silencioso, mais tranquilo. Vamos pegar o nosso livrinho de língua portuguesa, ó, tá? Lembrando da cor do nosso livrinho português, é vermelhinho com rosa, ó. Língua portuguesa, primeiro ano, livro 2, tá certo? Então, ajeita o seu material, pega um lápis, pega a borracha, bota o penal aí do seu ladinho, tá? Dá uma pausa no vídeo e depois você retorna aqui, certo? A Prof. Flávia vai estar esperando por você. Até daqui a pouquinho. Então, galerinha, conseguiu se ajeitar aí no seu cantinho? Agora a Prof. vai compartilhar com vocês a nossa telinha da página 76, tá certo? A Prof. vai colocar aqui para vocês, ó. Oi, olha só que mágica, viu? E tá aparecendo para nós aqui a página 76, ó, para relembrar. Então, nesse primeiro momento, a gente vai relembrar o que a gente aprendeu lá no capítulo 8, tá? Onde a gente falou do gênero textual bilhete, certo? Então, a gente trabalhou com esse gênero textual que é o bilhete. A gente aprendeu como escrever o bilhete. De que forma o bilhete se estrutura, ele se organiza, tá certo? Então, vamos lá. Alguns alunos do primeiro ano e a professora resolveram escrever bilhetinhos para compartilhar o que aprenderam ao longo do capítulo. Relembre o que foi estudado lendo alguns desses bilhetes. Então, aqui nessa página, a gente tem vários bilhetinhos escritos, nos ajudando a relembrar tudo que a gente aprendeu no capítulo 8, tá certo? Então, olha lá no primeiro quadradinho aqui, ó, o primeiro bilhetinho. Podemos usar bilhetes para deixar recados para outras pessoas. Então, relembrando um pouquinho desse gênero textual. O bilhete, ele é um curtinho, um texto curtinho, né? No qual a gente se identifica, como colocando o nosso nome e também colocando o nome para quem a gente está escrevendo o bilhete. Então, normalmente a gente inicia assim, né? Professora Flávia, hoje o Daniel não poderá comparecer na nossa aula. Grande abraço, né? Aí o nome da mãe do Daniel, que a professora Flávia não lembra agora, tá? Mas aí coloca lá o nome da mãe do Daniel, a mãe do Daniel vai assinar o bilhetinho, igual os pais costumam escrever na nossa agenda. Lembrando também que a gente pode colocar escrever bilhetinhos também utilizando alguns aplicativos como o WhatsApp, que a gente viu lá na nossa última aula de língua portuguesa. O WhatsApp também é um aplicativo que a gente também pode enviar recadinhos, bilhetinhos, né? Textos curtinhos, como também a gente pode enviar um texto grande, tá? Também é uma ferramenta que a gente pode utilizar para estar escrevendo um bilhete. Um outro suporte que a gente pode utilizar para escrever um bilhete também é o e-mail. Os pais de vocês conhecem super bem como utilizar um e-mail, tá? Então, vocês podem aí pedir para o papai e para a mamãe mostrar para vocês aí um e-mail, num celular, como a gente pode utilizar um e-mail. Quer ver? A Prof. Flávia vai mostrar para vocês. Olha só que bacana, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês um e-mail bem legal. Olha só, esse aqui é um e-mail, ó. Olha lá, é um e-mail, ó, tá? Tá vendo aqui? Tá cheio de recadinho para a Prof. Flávia, ó, cheio de recadinho. Aqui a gente pode escrever também um texto curtinho no formato de bilhete. Por exemplo, eu posso mandar um e-mail dizendo que a nossa aula tá agendada hoje. Então, eu posso colocar lá, boa tarde, pessoal. Lembrando que hoje a professora Flávia volta a dar aula para o primeiro ano. Um beijo com amor, professora Flávia. Certo? Eu escrevi um bilhetinho, só que não num papel. Eu escrevi através de um e-mail, assim como eu também posso escrever pelo WhatsApp, tá? Mas a gente utiliza
mais o bilhetinho, vocês, crianças, no papelzinho mesmo, né? Escrito ali num pedacinho de uma folhinha ou de um papel, tá certo? Então, só para a gente relembrar, como que é a estrutura desse gênero textual bilhete? A gente inicia colocando lá o nome para quem a gente está escrevendo o bilhete. Então, por exemplo, lá, Edna, hoje a Júlia fez todas as tarefas da nossa aula. A professora Flávia ficou muito feliz. Com amor, professora Flávia. Tá? E aí a Flávia escreveu um bilhete para quem? Para Edna, a mãe da Júlia. Tá? E assim a gente está relembrando como a gente estrutura um bilhete. Tá certo? Então, o segundo bilhetinho está dizendo lá para a gente, com o bilhete você pode avisar algo, pedir desculpas ou deixar uma mensagem de carinho. Como a prof falou agora, tá? Alô, turminha do primeiro ano. Hoje a professora Flávia está voltando com muita alegria, com muito amor, para dar aula para a turminha do primeiro ano. Com carinho, professora Flávia. Tá vendo? Acabei de escrever um bilhete cheio de carinho para essa turminha do primeiro ano. Tá certo? Então, a gente não pode esquecer mais como se estrutura um bilhete, tá certo? Esse gênero textual chamado bilhete, tá bom? Nós aprendemos também que existem diferentes tipos de letras, né? E aí, qual letra você escolheu para utilizar na sua escrita, nas suas produções escritas? A professora Flávia gosta de escrever com letra cursiva, mas existem amigos que gostam de escrever com letrinha caixa alta. Ah, professora Flávia, mas a gente não pode escrever de letra caixa alta. Pode sim, não tem nenhum problema. Deixa a prof. Flávia explicar uma coisa super importante para vocês. Nós precisamos aprender a reconhecer todos os tipos de letras existentes, tá? Então, isso a gente precisa reconhecer. Por que que é importante a gente reconhecer? Então, quando eu vou ler um texto e eu olho, por exemplo, a letra de impressa, e aí eu olho lá, ó, a letrinha P, assim, a letrinha R, a letrinha E, tá? Tá certo? A gente precisa identificar, ó, reconhecer o nome dessas letras aqui, ó. Eu preciso reconhecer e identificar o nome da letra. Eu preciso saber que o nome dessa letra aqui é P. Eu preciso saber que o nome dessa letrinha aqui, ó, a letra da prof tá fraquinha, né? Que o nome dessa letra aqui é R, ó. Essa letra aqui é o R. E essa letra aqui é E, tá? Então, eu preciso saber reconhecer, identificar de que letra é essa. Agora, eu não sou obrigada a escrever com essa letra impressa, tá? A gente normalmente escreve com aquela letra que a gente mais se identifica, seja ela impressa, seja ela letra de caixa alta, seja ela de letra cursiva. O que é muito importante é a gente reconhecer todos os tipos de letras, tá? Por isso que a gente trabalhou aqui, ó, que existem diferentes tipos de letras e o quanto é importante a gente reconhecer cada tipo de letra. Por que que é importante, professora Flávia? Porque quando a gente pega um texto, a gente pode pegar um texto escrito com a letrinha A assim, mas a gente também pode pegar um texto escrito com a letrinha A dessa forma. Ou também a gente pode ver um texto escrito com a letrinha A dessa forma. E aí, a gente vai saber reconhecer os três tipos de letrinha A? Então, a gente precisa aprender a reconhecer, ó. A letrinha B, eu também posso encontrar ela assim, eu também posso encontrar ela assim, ou também eu posso encontrar ela assim, ó. Então, eu preciso reconhecer todos os tipos de letras, tá? Mas na hora que eu for escrever, eu posso escrever da forma como eu me identifico. Então, por exemplo, eu vou escrever a palavrinha casa. Eu posso escrever casa com a letrinha cursiva, eu posso escrever casa com a letrinha bastão, eu posso escrever casa, ó,
com a letrinha impressa. Ai, que fraquinho que fica, né, galerinha? Desculpa, tá? A prof precisa comprar aqui caneta nova. A prof já vai providenciar isso pra gente, tá certo? Para escrever aqui no quadro branco. Mas aqui a prof escreveu a palavrinha casa, ó, de letra cursiva, caixa alta e letra impressa, ó. Ah, e agora acendeu, tá? Então, a gente tem aqui 3 tipos, ó, tá? Para a gente poder escrever. Mas a prof também quer contar um segredo para vocês. Quanto mais a gente treina e escreve de letra cursiva, mais ágil a gente fica com a nossa coordenação motora. Sabiam disso? Por quê? Porque escrever de letra cursiva requer da gente muita concentração. A gente precisa se concentrar muito, muito, muito para escrever de letra cursiva. Por isso que muitos dos nossos amigos ainda têm um pouco de dificuldade para escrever com a letra cursiva. Mas não se preocupem com isso, porque conforme a gente vai crescendo, as nossas habilidades na coordenação motora também vão crescendo junto. E aí a gente vai ficando fera na letra cursiva, tá certo? O mais importante de tudo é a gente saber olhar e reconhecer que aqui é o A, aqui também é o A e aqui também é a letrinha A, tá certo? E que eu posso escrever de diferente forma a letrinha A. E isso a gente percebe quando a gente vê um texto. Então, tem textos escritos que a gente vai encontrar a letrinha A assim, outros textos escritos a gente vai encontrar a letrinha A assim, e outros a gente vai encontrar assim. Então, isso é importante, a gente reconhecer os tipos de letras. Combinado, galerinha? O próximo bilhetinho está falando da letrinha H que a gente também estudou. Quem aí vai lembrar, quando a Flávia falou, que toda letra tem um nome, certo? A letrinha, ela tem um nome. Por exemplo, a letrinha P, o nome dela é P. Mas qual é o som da letrinha P? Quem vai lembrar qual é o som da letrinha P? O nome dela é P, mas qual é o som que essa letrinha transmite para nós? Hein? Quem lembra do som? Ó. Certo? Esse é o som da letrinha P. Lembram disso? Então, a gente estudou sobre a letrinha H. E aí a gente descobriu que sempre que o H ele se encontra no início da palavra, ele fica o quê? Sem som, ele fica mudo, certo? Então, ó, não falamos o H quando ele aparece no início das palavras. Então, no início das palavras, a gente não fala o som da letrinha H. Ele não muda. Se eu escrever aqui para vocês, ó, Heitor, certo? Ó, Heitor, tem H. Tem pessoas que escrevem o nome Heitor com H, certo? Ó, Heitor, tá? A gente escreve com H, olha lá, H, Heitor. Se a prof. Flávia tirar o H, vai mudar alguma coisa? A gente não vai continuar lendo o nome Heitor. Heitor continua o mesmo som, não muda nada, tá? Então, sempre que a gente avistar a letrinha H no início da palavra, a letrinha H no início da palavra, a gente vai perceber que ela não vai mudar o som, tá? Ele não tem som, a gente não fala o som da letrinha H, tá? Então, ele não aparece, ó. Sempre no início, ele não aparece. Agora, tem uma outra coisa. Ele só é mudo no início da palavra, tá? Agora, quando ele aparece depois da letrinha C, da letrinha N, da letrinha L, da letrinha C, da letrinha N, da letrinha L, o H já muda a pronúncia. Por exemplo, como a gente está vendo lá, ó.
galo, galho. Sono, sonho. Tá vendo como ele já muda? A gente fala ali o som, ó. L, H-O, galho. Certo? Então, vamos lá, mais uma vez. Quando o H vai na frente, quando ele é a primeira letrinha escrita na palavra, ele não tem nenhum som, ele fica mudo, ele fica de boquinha fechada. Mas quando o H vem depois do C, do N e do L, ele tem uma pronúncia, ele transforma num som junto com essas letrinhas, tá certo? Tá combinado? A gente não pode esquecer mais, tá? Mas lá para frente, quando vocês estiverem no segundo, no terceiro ano, vocês vão aprender que a gente chama essa junção, né? Quando a gente junta, que a gente pega o som da letrinha C com um H, a gente forma um dígrafo. Ui, que nome, professora Flávia, que nome é esse, né? Mas vocês vão aprender o que são dígrafos, tá certo? Mas não é agora. É mais lá para frente um pouquinho, tá bom? Só para quando vocês ouvirem a palavrinha, esse nome dígrafo, vocês não esquecerem que a prof. Flávia já comentou isso com vocês, tá certo? E por último, a gente viu o som e como a gente muda o som colocando a cedilha no C, e aí fica palhaço, taça, caça, açúcar. Lembram quando a gente coloca o cedilha lá, ó, no C, ele muda o som? Lembram disso? Quem lembra? Deixa eu testar aqui as outras canetas para a gente ver qual dela vai aparecer mais. Ó, quem lembra que quando a gente usa a cedilha embaixo do C, muda o som? Não é mais é ó, ó, a, o, u, tá? Então, ó, p, a, l, h, o, pa, lho, palhaço, ó, palhaço. Olha o som. Lembram disso que a professora Flávia explicou lá para vocês? A gente trabalhou o sonzinho. Lembram lá na página 66, ó. Braço. A gente não fala braco, né? A gente fala braço. Então, a gente sabe que quando fizer esse som, ó, é o S com um C cedilha, tá certo? Braço, palhaço, açúcar, ó, açúcar. Certo, galerinha? Então, foi tudo isso que a gente aprendeu. Quanta coisa, né? Nossa, é muita coisa. A gente já tá ficando fera demais, aprendendo muitas coisas. E a gente não pode esquecer daquilo que a gente aprende, tá certo? Então, agora, a gente já relembrou tudo que a gente aprendeu no capítulo 8. E aí, a gente vai dar um pulo agora, lá pro capítulo 9. Olha lá. Tchum! E aí, a prof vai fechar aqui, para mostrar para vocês aqui, bem grandão, ó. Olha lá, o capítulo 9, ó. Olha só, é aqui que a gente vai trabalhar agora, tá? E aí tá falando assim, bonito por dentro. O que será que quer dizer esse capítulo pra gente? Bonito por dentro. O que será que ele tá trazendo pra gente com essa fala? A gente vai descobrir fazendo a análise e a leitura do capítulo, tá certo? Então agora, dá uma pausa no vídeo, abre o seu livrinho lá na página 78. A prof vai colocar aqui para vocês. 70, ó, 70 mais 8 é igual a 78. Então, a gente vai trabalhar com essa página 78. Olha lá, tá certo?
Então vamos lá, a prof vai fazer uma mágica e vai aparecer o livro aqui novamente pra gente, ó. Plim! Apareceu, viu? Então vamos lá. Capítulo 9, bonito por dentro. Hora da leitura. Momento super importante. No capítulo 9, a gente vai falar sobre outro gênero textual. Agora, a gente não vai mais falar sobre o bilhete por enquanto. Por enquanto. A gente vai falar de um gênero textual chamado conto, tá certo? E também vamos trabalhar nesse capítulo com a indicação literária. Professora Flávia, o que é isso? Indicação literária? Indicação literária é quando a gente indica algum nome de algum livro para alguém ler. Por exemplo, se eu já li o livro O Patinho Feio e eu gostei muito da leitura, achei uma leitura muito legal, muito bacana, eu vou indicar essa leitura para um outro colega. Então, eu estou fazendo uma indicação literária, tá certo? Então, nesse capítulo 9, a gente vai estudar trabalhar o gênero textual conto e também indicação literária, tá certo, galerinha? Mas nós vamos iniciar pelo um belo conto aí, tá? Então, agora é o momento da gente prestar bastante atenção. Escute a leitura. Preste atenção na leitura que a prof. Flávia vai fazer. A vida íntima de Laura. O que será que isso vai nos contar? Preste atenção. Vou logo explicando o que quer dizer vida íntima. É assim. Vida íntima quer dizer que a gente não deve contar a todo mundo o que se passa na casa da gente. São coisas que não se dizem a qualquer pessoa. Pois vou contar a vida íntima de Laura. Agora, adivinhe quem é Laura? Dou-lhe um beijo na testa se você adivinhar. E duvido que você acerte. Dê 3 palpites. De quem será que a gente vai falar? Da vida íntima de Laura. Quem será a Laura? E olha só que bacana, importante, a dica que essa primeira leitura nos traz. Vida íntima quer dizer que a gente não deve contar a todo mundo o que se passa na casa da gente. Vida íntima é aquilo que é nosso, que nos pertence. É íntimo a mim, a nossa família. Então, tem coisas que acontecem na nossa casa que diz respeito somente à nossa família, certo? E por isso a gente não deve sair aí contando para todo mundo. É isso que a leitura está nos falando ali, nos trazendo esse conhecimento, certo? Do que é uma vida íntima, o que é íntimo? É aquilo que é meu, né? Então, às vezes, tem coisas que eu faço que não precisa todo mundo saber, né? Eu guardo para mim, porque eu não quero que todo mundo saiba. Então, é algo que é meu, é íntimo, tá? E aqui ele está falando que ele vai contar sobre a vida íntima de Laura. Mas, quem será Laura? Quem é a Laura? Lembrando que Laura, o nome Laura, é um substantivo próprio, porque está dando nome a algo, a alguma coisa. Então, tudo que dá nome a um ser, a gente chama de substantivo próprio, porque substantivo próprio é quando eu dou nome a alguma coisa, a alguém. Então, vamos analisar aqui a imagem do livro. Analisa com a professora Flávia. O que aparece aqui no livro que a gente pode dizer que tem vida? A árvore tem vida? Tem, né? Ela tem vida, ela é um ser vivo. O cachorrinho é um ser vivo? Sim. A galinha? Sim. O patinho? Também. O passarinho? Também. O galo, né? A menina que aparece aqui, essa moça que aparece aqui. Então, quais desses seres vivos pode ser a Laura? Será que a Laura é a árvore? Será que a Laura é a vassoura? Será que a vassoura é um ser vivo que nasce, cresce, se reproduz e morre? Será? Aí agora, será? Quero ver quem vai descobrir. Aqui você vai registrar 3 opiniões. Quem você acha que é a Laura? Será que a Laura é a vassoura? Será que a gente dá nome para a vassoura? Será que a Laura é uma galinha? Será que essa moça aqui é a Laura ou essa menina é a Laura? Será que a Laura é o passarinho, o galo, o pato, a galinha, o cachorro, o girassol?
quem será a Laura? Então, agora você dá uma pausa no nosso vídeo, pense e registra aqui, ó, o seu primeiro palpite, o seu segundo palpite e o seu terceiro palpite, tá certo? E aí depois a Prof. Flávia vai fazer a leitura desse conto super especial, tá? Então, dá uma pausa no vídeo e depois você volta aqui. Agora, galerinha, a Prof. Flávia vai fazer a leitura do conto para vocês. Eu peço para que vocês prestem bastante atenção e vão acompanhando com o dedinho a leitura que a professora Flávia vai fazer. Tá combinado? Então, vamos lá. Acompanhe a leitura do conto e verifique se você deu bons palpites. A vida íntima de Laura. Esse é o título desse conto, A Vida Íntima de Laura. Viu como é difícil? Pois Laura é uma galinha. Então, quem era Laura? Uma galinha. Quem acertou o palpite aí, ó, vai ganhar beijinho na testa. Tá certo? É uma galinha muito simples. Peço a você o favor de gostar logo de Laura, porque ela é a galinha mais simpática que já vi. Vive no quintal de Dona Luísa, com as outras aves. É casada com um galo chamado Luiz. Luiz gosta muito de Laura, embora às vezes brigue com ela. Mas briguinha à toa. Acho que vou ter que contar uma verdade. A verdade é que Laura tem o pescoço mais feio que já vi no mundo. Mas você não se importa, não é? Porque o que vale mesmo é ser bonito por dentro. Você tem beleza por dentro? Aposto como tem. Como é que sei? É que estou adivinhando você. Outra verdade, Laura pensa que pensa, mas, em geral, não pensa coisíssima alguma. Luiz passeia o dia inteiro no terreiro, entre as galinhas, de peito inchado de vaidade. É porque ele pensa que, sabendo cantar de madrugada, manda na lua e no sol. Agora a gente vai virar a nossa página lá na página 80 para acompanhar ainda o conto. Laura quase não deixa gente nenhuma fazer carinho nela, porque tem um medo danado de pessoas. Se alguém chega perto dela, sem ser para dar milho, ela foge com uma grande barulheira, cacarejando feito uma doida. Ela cacareja assim, não me mate, não me mate. Mas ninguém tem intenção de matá-la, porque ela é a galinha que bota mais ovo em todo o galinheiro, e mesmo nos galinheiros das vizinhanças. Laura vive apressadinha. Por que tanta pressa, ó Laura? Pois ela não tem nada o que fazer. Esta pressa é uma das bobagens de Laura, mas ela é modesta. Basta-lhe cacarejar um bate-papo sem fim com as outras galinhas. As outras são muito parecidas com ela, também meio ruiva e meio marrom. Só uma galinha diferente delas. Uma carijó, toda de enfeites preto e branco. Mas elas não desprezam a carijó, por ser de outra raça. Elas até parecem saber que para Deus não existem essas bobagens de raça melhor ou pior. Eu sei que você nunca viu Laura, mas se você já viu uma galinha meio marrom, meio ruiva e de pescoço muito feio, é como se você estivesse vendo Laura. Vai sempre existir uma galinha como Laura e sempre vai haver uma criança como você. Não é ótimo? Assim a gente nunca se sente só. Ai, que conto lindo esse conto, né? Esse conto, quem escreveu foi a Clarice Lispector, A Vida Íntima de Laura, Rio de Janeiro. Ai, que lindo, né, galerinha? Que conto lindo. Falando aqui da importância de a gente aceitar as pessoas, né? Como elas são exatamente. Sem olhar a cor, sem olhar a raça, sem olhar se uma é mais alta, mais baixa, mais magrinha, mais gordinha. Um lindo conto que, além de nos ensinar
essas questões, né, que para Deus não existe diferença, né, entre cor, entre raça, para Deus todos nós somos iguais, ele também está trazendo aqui para a gente o ensinamento de um gênero textual, que é o conto, né? O que tem num conto? O que aparece no conto? A gente vai aprender tudinho sobre isso. Agora, a Prof. Flávia quer pedir para vocês fazerem uma leitura individual, tá certo? Então, para que a gente possa fazer uma leitura de individual, a gente vai voltar lá na página anterior, na página 79, e vai fazer a leitura a partir lá do início, do título, e aí a gente vai vir fazer toda a leitura. Lembrando, para que a gente possa fazer uma boa leitura, a gente precisa respeitar algumas regrinhas, tá certo? Então, a gente vai fazer primeiro, qual é a primeira regra? Respirar, acalmar para a gente ler, tá certo? Lembrando que ninguém nasceu sabendo tudo, então não tem problema se a gente ainda não sabe ler fluentemente, bem rápido, aí todas as palavras. E bem que para a gente fazer uma leitura, a gente também não precisa ler rápido, a gente pode ler devagar, né? Estudando bem as palavrinhas que estão escritas. A vida íntima de Laura, prestando atenção no som de cada letra, né? Viu como é difícil? A gente lendo bem devagar, pois Laura é uma galinha, tá? Então a gente não precisa ler com pressa, correndo. Não é melhor aquele que lê correndo e lê bem rápido, tá? O bom é a gente ler devagar e fazendo as pausas corretas na leitura, tá? Então, o primeiro ponto que a prof vai colocar aqui para vocês é a gente respirar e acalmar o nosso coraçãozinho para ler, tá certo? Depois a gente vai lendo palavrinha por palavrinha, combinado? E depois a gente vai olhar e analisar os pontos que aparecem, tá? A pontuação que aparece no texto. A primeira pontuação que aparece no nosso texto é um ponto de interrogação. E sempre que aparece um ponto de interrogação no nosso texto, ele está dizendo para a gente o quê? Que tem uma pergunta, certo? Então, ali, ó, viu como é difícil? Então, a gente precisa interpretar na nossa fala, colocar, ó, essa pontuação. Se ela é uma pergunta, minha voz precisa mudar. Então, ó, eu não posso ler assim, ó. Viu como é difícil? Porque Laura é uma galinha. Fica diferente, não fica? Então, olha como a gente precisa ler. Viu como é difícil? Pois Laura é uma galinha. Tá vendo como muda? Como fica diferente? Se eu ler, viu como é difícil? Pois Laura é uma galinha? Olha só. Fica super diferente, não fica? Então, a gente precisa aprender já, desde o início agora, a respeitar os sinais. Então, olha lá, o primeiro sinal que a gente tem é um sinal de interrogação, um ponto de interrogação. Então, olha lá, sempre que tem um ponto de interrogação, é o momento de eu fazer uma pausa, tá? Uma pergunta ali naquela frase. Então, olha lá, viu como é difícil? Estou fazendo uma pergunta. Você viu como é difícil? Pois Laura é uma galinha. Ponto. Ponto final da frase. É uma galinha muito da simples. Outro ponto. Peço a você o favor de gostar logo de Laura, porque ela é a galinha mais simpática que já vi. Outro pontinho. Então eu paro. Eu dou uma paradinha. Eu não posso sair lendo tudo correndo. Tá certo? Então, agora, a gente vai fazer essa leitura individual, prestando bastante atenção em todas essas dicas que a professora Flávia deu para vocês. E depois a gente volta aqui para falar sobre entendendo o texto, tá certo? Então, vamos lá, pausa o vídeo e faz a sua leitura. Agora, galerinha, que você já fez a sua leitura individual, a gente vai falar sobre entendendo o texto. O que é entender o texto? É compreender as informações que o texto traz para a gente. Então, veja só. Complete as fichas de apresentação dos personagens, tá? Laura é uma o quê? Quem é a Laura? Uma árvore, uma vassoura, uma menina ou uma galinha?
Você vai colocar aqui quem é a Laura. Ela é casada com quem? Com um burro, com um pato, com um cachorro ou com um galo? Qual é o nome que esse galo tem? Certo? Então, a gente vai colocar aqui. Com quem que ela é casada? Lá tá falando. Com quem a galinha Laura é casada. Tá certo? Ele tem um nome. E vive onde? Onde eles vivem? Tá certo? Agora, Luiz é o que Luiz é? Um gato, um pato, um cachorro ou um galo? Ele é casado com... Facinho, né? E eles vivem aonde? A gente também já sabe, tá? Agora, uma outra dica importante. Se eu não souber responder aqui, aonde eu vou buscar essa informação? Lá no conto. No texto que a gente acabou de ler, nesse conto que a gente acabou de ler. É lá que vão estar todas as informações, tá certo? Próximo, com base nos trechos do conto, responda as próximas questões. Esses aqui são os trechinhos, ó, do conto, ó. Pedacinhos de frases que estão presentes lá no conto. Então, vamos ver. 2. Número 2. Peço a você o favor de gostar logo de Laura. Por que você deve gostar de Laura? Por que a gente deve gostar de Laura? Lá no texto ele fala o porquê que a gente deve gostar dela. Então, a gente volta lá no texto para poder responder aqui, ó. Por que você deve gostar de Laura? Por quê que a gente deve gostar da Laura? Porque ela é chata? Será? Hein? Por que a gente logo pode gostar da Laura? Porque ela é a galinha mais o quê? Quem vai lembrar? Certo? Agora a gente vira a página e lá na nossa página 82 tem a número 3. O que vale mesmo é ser bonito por dentro. Ser bonito por dentro é o mesmo que ser elegante e charmoso, magro e saudável ou bondoso e educado? O que é ser bonito por dentro? O que é uma pessoa ser bonita por dentro? Será que quando eu olho para uma pessoa, eu estou vendo como ela já é por dentro? Ou eu preciso conhecer algumas atitudes que essa pessoa faz para me saber reconhecer se ela é bonita por dentro ou não? Bonito por dentro são as nossas atitudes, aquilo que a gente demonstra para as pessoas, né? Ser bonito por dentro é ter educação, é ser carinhoso, ser gentil, saber olhar para as pessoas com empatia, com cuidado, com amor, com carinho, né? Saber tratar bem, parar quando alguém precisa passar na faixa do pedestre, isso é ser uma pessoa bonita por dentro, tá certo? Então, você vai assinalar aqui o que é ser uma pessoa bonita por dentro, tá? Qual dessas opções aqui é uma pessoa bonita por dentro? Letra B, escreva uma atitude que faz com que você seja bonito por dentro. Qual atitude você tem que torna você uma pessoa bonita por dentro? A Flávia já deu várias dicas. Número 4, você tem beleza por dentro? Aposto como tem. Como é que eu sei? É que estou adivinhando você. Agora é a sua vez. Adivinha a beleza de alguém de que você gosta. Qual é o nome da pessoa que você vai escolher? Então, você vai escolher uma pessoa e vai escrever o nome dela aqui. E qual é a beleza que essa pessoa tem por dentro? Então, qual é a beleza que essa pessoa tem por dentro? Ela é carinhosa, ela é bondosa, ela é amiga, ela é fiel. Quais são as bondades que essa pessoa tem por dentro? E a gente vai escrever aqui, certo? Depois, número 5. Laura tem um medo danado de pessoas. Letra A. O que Laura faz quando as pessoas chegam perto dela? Sem ser para dar milho, o que a Laura faz? Quando alguma pessoa chega perto dela, mas não é para dar milho. A Laura faz o quê? Quando alguém chega perto dela? Ela sai o quê? Quem vai acertar aí? Sem ser para dar milho, o que a Laura faz quando alguém chega perto dela sem ser para dar o milho? Ela sai o quê? Aonde que a gente vai buscar essas informações? Lá no conto, tá? Se for preciso, a gente vai ler o conto 1, 2, 3, 4 vezes, não tem problema, tá? Porque só assim eu vou conseguir me apropriar das informações que trazem o conto, certo? E para dar milho, e quando alguém chega perto da Laura para dar milho para ela, como que ela se comporta? A gente vai escrever aqui, tá certo? Ela sai cacarejando?
É isso que ela faz quando alguém chega perto dela para dar milho? O que ela faz? Agora, letra B. Converse com a turma. Por que Laura tem medo de pessoas? Por que a Laura tem medo de pessoas? Porque ela acha que as pessoas vão matar ela, né? Então, quando alguém chega perto dela, ela diz: não me mate, não me mate, não me mate. Ela sai cacarejando pelo galinheiro afora, né? Para que não matem ela. Mas quando alguém chega para dar milho, ela fica toda, né? Toda faceira, porque é a hora de comer, né? Então, quando ela tem medo quando alguém chega perto dela, porque ela acha que as pessoas vão matar ela, né? Mas ninguém ali tem a intenção de matar a Laura, né? Então, número 6. No quintal, só uma galinha diferente. Letra A. Quem é essa galinha diferente? Se a gente não lembrar mais quem é a galinha diferente, volta lá e lê o texto novamente. Lê mais uma vez o conto, tá certo? Mas quem é a galinha diferente? Lembram bem quem é a galinha diferente? B. Escreva o que essa galinha tem de diferente. Quais são as características dessa galinha? O que ela tem de diferente das outras galinhas? Tá certo? É isso que a gente vai colocar aqui, as características dela. 7. Eu sei que você nunca viu Laura, mas ao ler o texto é possível saber como ela é. Então, marque um X na imagem da galinha que apresenta a Laura. Qual dessas galinhas aqui apresenta a Laura? Quais foram as características que o autor colocou lá, né? Um personagem, narrador, colocou lá, o narrador colocou na história que é Laura. Qual é as características da Laura? Ela é preta com branquinho? Ela é toda branquinha? Ou ela é meia ruiva com marrom e tem um pescoço muito feio? Já dei a dica para vocês. E aí? Quem é a Laura aqui? A gente vai fazer um X na imagem correta, tá? E para finalizar, a gente vai, letra B, escreva o que você observou na Laura para fazer a sua escolha. O que a gente observou na Laura? Como a Laura é? Quais são as características dela? Quando a gente olha para alguém, a gente logo consegue ver as características, né? Ah, ela é ruiva, com marrom, tem um pescoço todo vermelho, tem um bico grande, um biquinho pequeno. Quais são as características de Laura? Tá certo, galerinha? Então, agora a gente vai sentar, se concentrar e fazer as atividades das páginas 81 a 83 de língua portuguesa, tá certo? Se tiver alguma dúvida, volta no vídeo, lê o conto quantas vezes for preciso. A gente só consegue entender o texto lendo ele mais de uma vez, tá? A gente nunca consegue compreender o texto todo lendo ele somente uma vez. Normalmente a gente tem que ler 1, 2, 3, às vezes até 5 vezes, se for preciso, tá certo? E também, qualquer dúvida, escreve um bilhetinho lá para a prof e manda lá no WhatsApp, tá certo? Quando você terminar a aula de língua portuguesa, vá se preparando aí, organize o seu material para a gente trabalhar com a aulinha de matemática, tá certo? Um beijinho e até daqui a pouco. Tchau, tchau, galerinha. Agora a prof vai fazer outra mágica aqui, ó. Não vai mais compartilhar a tela, tá certo? Estou aguardando vocês na nossa próxima aulinha, que vai ser matemática, tá? Beijinho no coração de vocês, até daqui a pouco.